Olá, sou Domênico Ur, sou professor de Psicologia da Universidade Federal de Goiás e eu espero que nesse encontro sul-americano de Psicologia Política a gente possa consolidar a área no Brasil e no continente, não só como área acadêmica e científica, mas sim no enfoque mais crítico e emancipatório dos movimentos sociais, da sociedade, do debate político no contemporâneo, no sentido de que a ciência tem que contribuir para uma formação mais crítica social. Perfeito. Aqui no encontro, o senhor vai cuidar de que área, que mesa, um simpósio, qual que é o tema? Nesse evento estou participando do simpósio Democracia, Estado, Políticas Públicas. Então preparei uma fala chamada Estado, Disciplina, Controle e Saberes Psicológicos, criticando, de certa forma, essa noção de políticas públicas atuais, né? Porque há uma certa positividade em relação às políticas públicas como algo que contribui para a população, mas isso é um engodo, é uma farsa, porque se a gente pensar, as políticas de segurança pública são políticas públicas, né? As políticas de redução da maioridade penal, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a psicologia e as outras áreas de saber acabam sendo prolongamentos das políticas públicas de Estado, não a favor de uma emancipação do humano, não a favor de uma crítica, mas como correia de transmissão da lógica estatal, né? E qual que é a lógica estatal? A lógica estatal é de conservadorismo, de modulação das condutas, de normalização. Então, o fenômeno humano está muito longe de ser algo unitário, mas essa disciplina de saber e as políticas públicas tendem a regular as condutas e comportamentos das pessoas, claro, né, na lógica da axiomática do capital. Então, de certa forma, é trazer isso à tona, numa crítica para que as nossas práticas não fiquem atreladas a essa lógica de captura do Estado e do capitalismo, para que a gente possa politizar a nossa discussão da psicologia e das próprias políticas públicas. E no seu estado, como é que está os movimentos, como é que está esse... O meu estado é Goiás, né? É um estado bastante conservador, em que, ao mesmo tempo, a gente tem movimentos sociais pela terra, tem movimentos de gênero, mas a opinião pública defende muito as práticas mais de direita, como a gente chama, né? Então, redução da maioridade penal, prisão de infratores, ou mesmo assassinato de infratores, né? Então, há uma dificuldade ali contra o conservadorismo, mas que, ao meu ver, já há um crescimento de uma discussão mais crítica. Então, por exemplo, com a parada LGBT, é uma parada muito interessante, é muito pequena comparando com São Paulo, mas os meus alunos, as minhas alunas já sentem muito mais à vontade de expressar a diversidade sexual do que antigamente, né? E uma cidade conservadora marcada pelo poder das igrejas evangélicas, isso é muito complicado. Ou então vejo meus alunos ou outros estudantes que começam a apoiar os movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, isso é muito importante, ou mesmo a questão das lutas pela memória, né? Que lá em Goiás, de certa forma, eu fico brincando sempre, era o Éden do movimento político na época da ditadura, que todo militante, todo guerrilheiro queria ir para Goiás fazer a guerrilha rural ali, né? Então, a gente tem muitos mortos desaparecidos em Goiás, mas a gente tem muitos eventos pela memória. Isso é muito interessante, porque aquele mesmo aluno que eu tinha, que antes chamava o guerrilheiro de bandido, de terrorista, hoje já vê que era uma luta libertária, uma luta contra a ditadura. Então a gente está construindo uma outra memória sobre o passado, que, a meu ver, é uma construção pequena, mas é uma construção interessante para levar a caminhos mais justos. E por falar em ditadura, até para não tomar muito tempo, e Goiás, em 2013 houve uma movimentação forte lá, que foi muito reprimida, não, pela polícia, né? De lá para cá, essa relação juventude, repressão, melhorou, piorou? Como é que está a situação? Então, em 2013, ao meu ver, as movimentações pelo passe livre começaram em Goiás e em outras cidades pequenas, né? Então, não foi em São Paulo que estourou mesmo, né? Mas, e até, ao meu ver, o governador Marconi Perillo, ele foi uma das pessoas que botou mais pólvora nos movimentos. Por quê? Porque a gente tinha alguns estudantes, alguns jovens, que foram lutar contra o aumento da tarifa do transporte público, com uma passeata extremamente pacífica. Mas à medida que o governador manda cavalaria, bombas de efeito moral, bala de borracha para reprimir meninas e meninos que estavam pacificamente ali, isso gerou muito barulho que reverberou em todo o país
né? Tanto que acho que uns 3 dias depois que estourou em São Paulo, e foi assim, uma repressão desmedida e muito assim, equivocada por parte do político, porque ele vai gerar uma intensidade contrária ao que ele queria, né? Então, esse movimento foi muito reprimido, a polícia chegava a invadir a universidade, né, com os chamados P2, para tentar mapear quem que são os líderes, né? E aí o movimento foi crescendo, e quando cresceu e atingiu a classe média em geral, a repressão diminuiu, né, porque acabou até virando um certo movimento de direita, né, e que deu luz a esses movimentos do Brasil Livre, que tem agora, ou mesmo desses panelaços na varanda gourmet. Mas há esse problema que quando há as manifestações só do pessoal do passe livre, aí a polícia é mais repressora, e claro que sempre entra uma outra pessoa que a gente não sabe se é alguém que quer fazer baderna ou se é alguém que é colocado pela própria polícia como agente, para começar, agente provocador. Então a polícia usa violência desmedida, tanto que ano passado prenderam alguns estudantes nossos, e prenderam não porque eles eram líderes, é porque eles eram conhecidos. Por quê? Porque em pleno calor do cerrado, sempre usava gravata e colete, e o outro chapéu e sobretudo. Aí sabiam que eles participavam, prenderam eles antes dos presos em São Paulo, mas a universidade foi muito lícita, porque a universidade defendeu a soltura deles, nós organizamos, demos apoio jurídico, ou seja, né, mais uma repressão desmedida em prender 2 pessoas por suas roupas, assim, roupas bem alinhadas, olha, que marcaram eles, como forma de coagir o movimento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma expressão insurgente, a gente tem também uma alta repressão do governo e da polícia. Ainda assim, ainda temos e teremos, né? Teremos por muito tempo, porque isso eu estou falando da repressão aos movimentos. Mas se a gente pensa na violência cotidiana ao LGBT, né? Seja ao gay, à lésbica ou ao transgênero, é uma violência, assim, todo dia é uma luta de resistência para o público LGBT, porque seja a polícia, seja o jovem embriagado, e geralmente esses assassinatos de travestis que a gente vê, é o cara que vai transar com a travesti e depois, não sei porquê, espanca a travesti ou quer matar a travesti, né? Então é algo muito complicado que ocorre no dia a dia, ao mesmo tempo que aumenta a visibilidade. Então a gente tem uma expressão de novas singularidades, mas a expressão da repressão do governo por outro lado. E aí o que vai dar a gente não sabe, eu só espero que não ganhe o discurso religioso, que também está tendo muita força. Vamos ficar observando, né? Professor, muito obrigado. Eu agradeço.